primeiro livro que eu li de Ramatiz, eu recomendo a todos que leiam, e lá ele descreve o sistema de vida em Marte, as relações, as construções, uma série de detalhes, né? E aí passaram-se as décadas, né? As naves vão em Marte e dizem, bom, mas não tem vida em Marte, não tem nada, né? Então você começa a ver as imagens de Marte, deserto, verdadeiro deserto. Isso aqui é uma imagem, essa aqui ao lado, uma imagem da ONU, desculpa, da NASA. Então começaram a se observar nas várias imagens da NASA desenhos, né? E aí, poxa, mas aí vem a justificativa, isso aí é areia, é o movimento do vento, etc. Tem inclusive um livro, eu tentei achar na internet, não consegui, a Marilene me passou algumas informações, esse livro é de um ufólogo chamado Petit, como é que é o nome dele? Marco Antônio Petit. Inclusive tem um livro publicado pela Editora do Conhecimento. Oi? Dentre outros. E esse livro ele mostra uma coisa interessante, que várias fotos da NASA que mostram que o painel solar de uma nave, de uma sonda da NASA que está em Marte, mostra que pareciam sujas. Dias depois estava ali como se alguém tivesse passado um limpador de para-brisa ou um pano para limpar o coletor de energia solar. Alguém está fazendo isso, enfim. Mas o grande detalhe é que a vida em Marte não está nessa dimensão, e a gente vai abordar um pouco disso mais à frente. As pessoas perguntam, pô, mas como é que é o pessoal em Marte, né? Será que são aqueles homenzinhos que ficaram no imaginário da gente, né? Verde, pequenininhos, com cabeça grande, olhão, né? Os marcianos, isso aqui é uma entidade de Marte, né? Chamada Ramot. Eles são pessoas como a gente, né? Você tem uma contextura mais do livro do Planeta Marte, Ramatiz descreve isso, como é que é a contextura física deles, mas eles são seres mais delicados, mais sutis que a gente, mas são parecidos, aparências similares à nossa. Essa palestra está começando de trás para frente, é proposital, né? É um pouco aquela lógica da engenharia reversa. A gente começa onde a gente quer chegar, depois a gente vai justificando os pontos. Mas alguém pode perguntar, ou se perguntar, o que nos interessa saber sobre Marte? A gente tem tanta coisa para saber. Mal a gente conhece a Terra, zonas abismais dos oceanos são desconhecidas, né? O universo microscópico, o terreno, e até nós mesmos a gente se desconhece. Então, tem tanta coisa aqui na Terra para se conhecer. Por que a gente está perdendo tempo para conhecendo Marte, se interessando por Marte? Bom, eu colocaria, antes de discutir essa questão, uma pergunta: qual o sentido da vida? E engraçado que quando eu vi essa pergunta, na hora que eu estava trabalhando essa palestra, esse inclusive é o título de um livro que deve sair no próximo ano também, sobre a inspiração desses irmãos lá da Falange de Dharma, né? Vai ser uma obra, está sendo inspirada, já 2 capítulos já foram escritos, que é o primeiro é de Ramatiz, o segundo capítulo é de Ramot, e o terceiro é de Ramacharip. E confesso que essa etapa do Ramacharip não está sendo simples, né? Está me exigindo muito. É um foco muito no autoconhecimento e na autotransformação, e ele vai em detalhes das nossas mazelas, em confrontação das nossas com a vaidade, com a arrogância, com as nossas diversas imperfeições e como a gente lidar com elas, né? Então, na verdade, a gente não vai aprofundar esse tema, que isso aí é tema futuro. Mas aí eu fiz alguma busca com essa pergunta: qual o sentido da vida? Fiz essa busca na internet e tem de tudo, né? A gente vai saber o que existe mais de incidência de preocupação sobre esse tema, sobre essa pergunta. A gente está preocupado, o sentido da vida é ganhar dinheiro, é ter bens, é satisfação de desejos, é realização profissional, de sonhos. Alguns falam de autotransformação, tem muita coisa
de igrejas evangélicas sobre esse tema, falando que o sentido da vida é a Bíblia, enfim. Mas dos vários temas, dos vários itens que são colocados pelas pessoas, há uma convergência muito grande para o tema amor. E isso é um tema que a gente pode discutir aqui dias e dias, né, que tem um espectro enorme de entendimentos, né, sobre o que seja amor. E interessante é que, junto com ele, outras questões são colocadas como intercâmbio, viver bem em família, sentir-se útil. A gente começa a ver que, dentre os vários itens de preocupações das pessoas, de certa forma, o próprio tema central ali, amor, todos eles têm a ver com inter-relação, com relação entre as pessoas. E aí onde a gente quer chegar. Sentir-se útil, temas assim que tem a ver com essa interação, né? Sentir-se útil, a própria interação, a troca, né? A cooperação, a questão do amar, da inter-relação entre as pessoas. Bom, aí a gente começa a decodificar esses itens, esses temas, e a importância dessa interação, desse amar a si mesmo, né? Dessa relação, dessa troca consigo mesmo, que é o amar a si próprio. A questão do amar o próximo começa pelos mais próximos, né? Dentro da família. A relação com os vizinhos, né? Às vezes a gente tem vizinhos nem conhece, nem se dá conta deles, nem troca, às vezes tem até conflitos. Com os membros da comunidade, onde a gente está inserido, com os conterrâneos da cidade, do estado, com os habitantes do país, com os conterrâneos planetários, né? Os que vivem dentro do planeta. E aí, quando a gente começa a expandir a consciência, especialmente quando a gente pensa num mundo globalizado, onde as comunicações, os transportes, as informações estão cada vez mais dinâmicas, as pessoas estão cada vez mais perto, ainda que estejam longe geograficamente, essa proximidade que a vida virtual propiciou, mas também os meios de transporte, né? O cara está lá no Japão, no dia seguinte ele está aqui, né? No passado não acontecia isso. Enfim, a gente começa a pensar que somos uma comunidade planetária. Ora, mas se a gente sai do nosso interior, se a gente começa a expandir essa lógica da família, do ser individual, para a família consanguínea, uma família comunitária, do bairro, família da cidade, família planetária, a gente vai chegar no seguinte limite: ué, mas quem é meu vizinho no planeta? O planeta mais próximo da gente, geograficamente, em termos físicos, é Vênus. E do ponto de vista é o segundo mais próximo fisicamente é Marte, e é o mais próximo da gente em termos evolutivos, e é onde a gente quer chegar. Então isso é uma oportunidade de a gente expandir a nossa consciência e começar a pensar como cidadãos do universo, né? E aí se implica também pensar nos nossos vizinhos planetários, a gente sair do nosso mundinho, né? Da nossa, às vezes a gente fica preso nas coisas pequenas da vida, a gente fica preso na nossa cidade, no nosso lugar, nas coisas tão próximas, e esquece que nós somos cidadãos cósmicos, cidadãos do universo. E isso é um exercício interessante, até para que a gente amplie a nossa consciência. É interessante quando a gente percebe uma entidade espiritual se aproximar da gente, que tem esse tipo de vibração, esse tipo de natureza, a consciência da gente se expande e a gente percebe que não é nossa consciência, né? É uma expansão gigantesca, e a gente vê o quanto nós somos pequenos e o quanto a gente pensa pequeno no dia a dia. Bom, então, essa necessidade de a gente trocar, cooperar com os cidadãos do universo, a começar pelos nossos vizinhos, com aqueles que a gente consegue ver pelos olhos físicos, né? Isso é mais raro, se tratando dessa relação com os irmãos de outros planetas, pelos que captam pela percepção da energia, da vibração, e pela percepção dos olhos espirituais, da vidência, né? Mas o que esses irmãos de outros órgãos estão fazendo aqui, né? É a própria vibração da fraternidade universal que eles trazem, né? E isso, decodificando essa questão, a gente vê uma questão de necessidade deles, uma necessidade de ampliação da consciência e da capacidade de amar,
que é infinita. Então, se a gente imaginar seres tecnologicamente mais evoluídos, espiritualmente mais evoluídos, eles estão ainda avançando. Né? Quando a gente imagina assim, trabalho de autoconhecimento, trabalho de auto-renovação, é só o princípio do princípio. Né? A gente tem muito que caminhar. Então, eles sentem essa necessidade ainda de ampliar a capacidade de amar, de ampliar a consciência deles. Mas também existe um sentido de vontade dentro deles, né? Que é o sentido da fraternidade, né? Com o alimento, com o estado de paz. Aquela questão de sentir seria o passo seguinte, o prazer em servir incondicionalmente, ou seja, o estado de bem-estar, de alegria, de bem-aventurança, por estar colaborando, por estar servindo em outros ambientes. Isso a gente pensando pequeno, aqui voltando para o nosso planeta, a gente percebe alguns países já nórdicos da Europa, por exemplo, que já se percebe muita gente querendo cooperar, ajudar, fazer cooperação com os países mais pobres, essa disposição em cooperar, mais ou menos traçando com as devidas proporções, eles já não têm os problemas básicos que a gente tem ainda na Terra. Eles já ultrapassaram, já não são mais planetas de expiação, já são planetas que já passaram, inclusive da fase, como o caso de Marte, de um planeta em regeneração. Eles já estão além disso. Então, eles sentem necessidade de servir por uma questão de bem-estar natural. Então, por isso eles estão aí. Onde estão e como se apresentam? Normalmente na terceira dimensão. Eles podem estar encarnados ou não. Podem estar desencarnados. Eles se movem, se comunicam segundo o ambiente, as pessoas presentes. Né? Então, por exemplo, existem, a gente vai ver um pouco mais adiante, como é que funciona essa questão da dimensão física. Né? E não são seres desencarnados, são seres encarnados. Né? E a física quântica, o avanço da física tem chegado. Ganhei um livro aí da Maria do Nishio, Kush, que é um americano de origem nipônica, é um físico da Universidade da Califórnia, que fala de dimensões físicas, né, de outras dimensões físicas. Então, aquele laboratório que tem na Suíça, a fronteira com a França, é o CERN, né, que é um laboratório que trabalha com bombardeamento de átomos. Eles já estão chegando nesse limite, né? Nesse limite do conhecimento, nesse limite que existe algo menor além dos átomos, e o quanto isso impacta nessa questão das mudanças dimensionais que a gente vai ver daqui a pouco. Então, esses irmãos de outros homens, eles não precisam estar aparecendo, né? Aquela coisa de muitos ufólogos, vamos dizer assim, materialistas, de, vamos lá para o Alto Paraíso, vamos ser para onde para ver as naves e tal. Eles podem até aparecer, mas eles normalmente ficam na terceira dimensão. Na terceira dimensão, eles veem a gente, acompanham a gente, mas a gente não os vê. Né? A não ser por processo de evidência, por processo de sensibilidade, a gente consegue sentir a presença deles, mas eles não aparecem. Né? Se eles estiverem na segunda dimensão, é como uma imagem holográfica. Né? Você pode ver de lá, mas você passa a mão e não vai tocar neles. E muitas vezes, apenas para dizer que estão aí, que estão presentes, que eles existem, às vezes eles aparecem. Por isso muita gente às vezes vê, acho que eu vi uma água, mas sumiu. Eles entram na segunda dimensão, rapidamente voltam para a terceira. Raramente eles entram nessa primeira dimensão nossa. E essa questão de dimensão não é essa dimensão de altura, largura e comprimento que a gente conhece aqui. Né? É uma outra lógica, tá? Até porque na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, etc. dimensões, existe a altura, largura e comprimento. Tá? Então, em todas elas existe isso. Isso é uma outra lógica de dimensão. E não tem a ver com o plano evolutivo, ou o plano dos seres desencarnados. Também é uma outra coisa, a gente vai ver. Bom, a Terra, ela está entre Marte e Vênus. Será que ela está ali por acaso? Aí a gente começa a imaginar, será que consciência cósmica, será que Deus, será que brincou de jogar estrelas assim, vamos jogar estrelas no céu, jogar planetas no céu?
E a gente para e olha, que bonito, a lua cheia, bom para namorar, né? E compor, vamos compor uma música inspiradora, bom para iluminar os campos. Ok, sim. Mas existe algo muito maior, né? Existe um planejamento cósmico que escapa à nossa percepção, à nossa compreensão, que esses irmãos nos têm ajudado, estão aí para nos ajudar a compreender melhor essa lógica, né? Que é a mesma lógica do átomo, né? Imaginem que se fossem elétrons girando em torno de um núcleo atômico, é a mesma lógica, né? A questão do micro, do macrocosmo. Ora, o núcleo normalmente é onde gera vida, né? Já estou que o Sol gera vida na Terra e nos demais planetas, nas respectivas dimensões, mais sutis, né? O núcleo da maçã, né, é a semente, né? De lá surgiu, né? A essência está no núcleo. Ora, o centro de um sistema, imagina, se a gente pensa na nossa pequenez de organização, por exemplo, né? O centro de um sistema, seja lá for, sistema de informática, né? O centro desse sistema que alimenta o sistema é a cabeça do sistema, né? Ora, nessa nossa pequenez, se o centro do sistema tem essa importância primordial e uma inteligência por trás, será que no Sol não existe também essa inteligência primais coordenando todo o sistema solar? Seria muito pequeno esse nosso raciocínio, pensar de forma um tanto arrogante e antropocêntrica, imaginar que o centro está na Terra. Ora, a gente não está nem no centro do sistema solar, nós somos o terceiro planeta. Então, é só uma questão de raciocinar um pouco mais e ver o quanto nós somos pequenos e o quanto existe uma lógica muito maior, muito mais profunda que a gente desconhece. Imaginar que nesse infinito universo só existe vida na Terra. A Terra está dentro de um sistema na extremidade da Via Láctea. Então nós estamos na periferia da Via Láctea. Nós somos o terceiro planetinha do sistema solar. Nós somos e o mais interessante é que as sondas, por exemplo, que saem da NASA, né, chegam, não, mas é impossível ter vida, antropocentrismo, né? Quer dizer, com base no que a gente é, no nosso centralismo egoístico e arrogante, imaginar que todos os outros são baseados na gente. Nessa infinitude, quantos planetas, quantos sistemas solares, quantas inteligências, quanta quantidade de amor existe em cada ser, em cada orbe desse. E até na matéria escura existe lógica, né? A ciência está chegando a essa conclusão, né? O que aparentemente seria nada, existe uma estrutura aí por trás, né? Se a gente imaginar e olhar para essa escuridão do universo, é como a gente fechar os olhos e ver a escuridão que está atrás dos olhos. E essa mesma infinitude que existe nesse nosso microcosmo, existe nesse macrocosmo, é a mesma relação. É o quanto nós somos infinitos enquanto ser e o quanto o universo é infinito, né? O que está dentro está fora, né? Reportando lá Hermes Trismegisto, né? Bom, segundo a ciência, né? O universo é curvo e 95% do universo é constituído dessa massa escura. Ou seja, um golpe do antropocentrismo, do terráqueo, né? Isso foi extraído da revista científica American Brasil, e eles colocam exatamente essa questão dessa rede, que é uma espécie de uma teia que existe no universo, e a ciência que está chegando a essa conclusão, a astronomia atual. Então, na verdade, essa matéria escura, existe uma rede nela. É como se fosse uma teia de sustentação do cosmos, sustentação do universo, sustentação dos sistemas solares. Além da questão gravitacional dos planetas e dos respectivos satélites e dos sistemas solares ao qual estão vinculados, existe uma gravidade, uma estrutura gravitacional também da constelação, da galáxia, né, e do cosmos como todo. Mas toda ela existe uma rede invisível para a gente que sustenta isso. Senão
antes da própria gravidade o planeta cairia, né? Cairia em algum lugar, né? Não haveria sustentação. Oi? Não deixa cair. Não tem para onde cair. Então existe essa rede invisível e as naves, elas navegam por esses caminhos, né, que seriam os caminhos interespaciais, o que na década de 70 aí, Isaac Asimov, né, com sua criatividade aí de ficção, falava do hiperespaço, e algumas obras já estão, mais recentes, já estão falando disso. Aquele filme Intergaláctico fala dessa questão, né? O cara sai, ele entra numa dimensão que a filha dele não está vendo, mais ou menos nessa linha. Bom, então essa matéria escura formateia, chama rede de sustentação, de acordo com especialistas em astronomia, o modelo cosmológico padrão de formação de estruturas do universo prevê que galáxias sejam incorporadas em uma rede cósmica de matéria, sendo que a maioria, cerca de 84%, é matéria escura e invisível. Foi um trecho extraído de um grupo de cientistas da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, fonte, né? Então, voltando de novo ao sistema solar. Então, existe toda uma lógica de sustentação, toda uma lógica de movimento, de interação, de viagens, né? Que permite esses irmãos chegarem aqui rapidamente, né? Inclusive encarnados. Marte foi habitado nessa nossa dimensão física há aproximadamente 12 mil anos atrás. Na mesma época que aconteceu o segundo afundamento, o desaparecimento da Atlântida, por volta de 12 mil anos atrás, foi a época final da vida nessa nossa dimensão de Marte. E aí hoje vai lá e ninguém encontra nada. E a tendência na Terra, daqui a mais ou menos aí uns 4 mil anos, se sabe disso, a Terra vai ficar árida daqui a uns 4 mil anos. E a vida daqui a uns 4 mil, 5 mil anos, ela vai ser inviável aqui na Terra. Então, é uma questão de estrutura física mesmo, né? Tudo que é físico tem começo, meio e fim, né? Um dia esse corpo nosso aqui vai desaparecer. Um dia todas as estruturas físicas desaparecem. É um processo de dinâmica, né? De transformação contínua. Mas a essência, né? O espírito fica, né? O sentimento, a mente que compõe a nossa essência, né? O nosso espírito permanece. Essas fotos foram tiradas em 76 pela NASA, da sonda Viking 1. Inclusive, essa esfinge aqui foi muito divulgada. São imagens de uma civilização antiga, que já não está nessa nossa dimensão, mas que viveram, né? Aí há 12 mil anos atrás, eles estavam mais adiantados do que a gente está hoje. E eles migraram para a quarta dimensão. E isso coincide com o momento que a gente está vivendo, né? Quer dizer, há uma expectativa dos administradores planetários do plano espiritual que a gente avance espiritualmente, que nos permita ter condições de, daqui a uns 200 anos, migrar para a quarta dimensão, começar a ver uma colonização, em vez da colonização vai começar antes com a ajuda dos irmãos marcianos. Mas há uma previsão, uma expectativa de que muitos possam já começar, terráqueos como nós, migrar aí daqui a uns 200 anos para começar a habitar a quarta dimensão aqui para a Terra, né? Isso é um processo longo aí que deve demorar uns 4 mil anos, que até lá as condições de vida da Terra nessa dimensão vão ser viáveis, né? E aí hoje se fala, não, a questão da falta de água, a questão do aquecimento global, tem uma série de questões que são decorrentes da agressão física e mental do terráqueo sobre a Terra, sem dúvida. Mas além disso existe um planejamento cósmico, um plano de muito mais longo prazo, que independente de qualquer coisa, existe uma dinâmica da vida na Terra, né? Numa época que quase não tinha vida, tinha eras glaciais, tinha movimentos de desertos, movimentos de vulcões, ou seja, a Terra era um ser vivo, né? Como um ecólogo chamado James Lovelock, em inglês, na década de 70, ele criou o conceito de Gaia, né? Que é o conceito que a Terra é um ser vivo. Então, esse ser vivo está em processo de transformação, ele é dinâmico como a gente. Então, não acusar só a ação humana, porque em si a Terra está em processo dinâmico também de mudança. Bom, os bósons de Higgs, partículas de Deus, né? Começou a ser trabalhado por Peter Higgs, um físico britânico. Ele lançou essa hipótese em 64,
Em 2003, um grupo também lá, foi um grupo de físicos envolvendo ingleses, americanos, um grupo multinacional de físicos, que confirmaram essa teoria dele. Por isso lançaram o nome Higgs, bósons de Higgs. Inclusive, o lance da partícula de Deus não tem nada a ver com Deus. Isso daí foi uma jogada de marketing. E perguntaram dele: poxa, mas a gente vai lançar essa informação. Isso foi um jornalista que falou para ele: não tem um título mais fácil? E aí ele falou: como a gente está indo na essência do átomo lá, no nível menor do que o núcleo atômico, no nível subatômico, é como se chegássemos no limite da criação. Aí ele deu a ideia como se fosse a partícula de Deus. Aí lançou esse nome, tá? Ele representa a chave para explicar a origem da massa de outras partículas elementares, ou seja, é o nível mais essencial do átomo, tá? É uma partícula subatômica. E os trabalhos realizados pela Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN, que é esse centro de bombardeamento de átomos lá na fronteira da Suíça com a França, eles têm trabalhado muito essa questão do núcleo subatômico. Bom, as diferentes dimensões físicas do universo. A nossa vida na Terra está na primeira dimensão. A vida em Marte está na quarta. Segundo a informação que esses irmãos nos intuem, existem aproximadamente 54 dimensões conhecidas por eles, mas há hipótese de existirem infinitas dimensões. A coisa muito maior. Isso é o que dá as 54 dimensões é que os irmãos não conseguem conhecer. Eles estão bem na frente da gente. Então, ele diz que há vida em todos os planetas do sistema solar, inclusive na Lua, que é uma espécie de base de movimentação, não é um sistema de vida definitivo, é como se fosse uma espécie de campus avançado. Tem vida no próprio Sol, né, em dimensões muito sutis, e onde seres já em nível angelical habitam em dimensões físicas, mas em dimensões físicas diferentes, em todo o sistema solar, né? Quanto mais quando houve o descolamento do sistema dos planetas do Sol, como se fosse uma explosão, uma fissão nuclear, quanto mais distante o planeta, mais antigo ele é. Então o que acontece? Descobriram agora um 11º planeta, né? Depois de Plutão, que foi classificado como planetóide. Na verdade, ele está se descolando, porque a tendência é haver um descolamento. Ele vai se descolando, e ele se independe e ele começa a vagar, né? O que Ramatiz fala desse planeta intruso, que vai passar perto do sistema solar, é uma situação similar. É um planeta que se descolou de um outro sistema solar e está migrando. É o que está acontecendo com esse novo planeta, ele já está praticamente fora do nosso sistema. E ele está provocando uma curvatura, né, no sistema solar. E isso vai gerar um rompimento, uma tendência que outros também saiam do sistema. Isso é que nem um átomo e os elétrons extremos começam a sair, estão nas últimas órbitas, começam a sair do sistema gravitacional. Bom, a vida na Terra, nessa nossa aqui, é a mais densa de todas, né? E é importante, porque eles falam que existem canais de conexão entre as dimensões mais sutis e as mais densas. Então nós somos tão importantes como todos os outros. Nós estamos encarnados aqui, por isso que a gente tem que valorizar essa vida. Imaginem um prédio de 100 andares. Se a fundação lá embaixo da terra não estiver muito bem firme, vai desabar o prédio inteiro. Então imagine, as dimensões mais sutis, existem canais que também a ciência atual, a física quântica, a física relativista está comprovando, é que são chamam de teoria de buraco de minhoca, ou a teoria das cordas. São pontos vamos dizer assim, portais interdimensionais. Então são caminhos que permitem você penetrar em outras dimensões. Interessante, casualmente eu vejo muito
pouco TV, eu gosto de ver o noticiário. Tem um canal que eu acho interessante, tem alguns programas interessantes, que é o History. E um dia desses eu cliquei lá, estava passando uma reportagem exatamente sobre pessoas que desapareceram e depois reaparecem. E tem até um filme, um seriado do Netflix, que é o Outland, né, que fala dos portais que tem lá na Escócia, que as pessoas entram nesses portais e acabam entrando num campo dimensional e revisitando o passado. Tem umas histórias assim, um pouco tortuosas, mas é interessante só a lógica da coisa, né? Você entrar num plano onde não tem tempo nem espaço, que é chamado de hiperespaço. Existem vários hiperespaços. Quanto mais sutil a dimensão, mais sutil o hiperespaço, que é por onde as naves caminham dentro daquele sistema de teias. Bom, então, a Terra a gente tem a dimensão mais densa, mas é onde dá sustentação para todo o universo. Quando a gente olha, por exemplo, para Sirius e vê lá uma estrela, a gente está vendo aquela estrela nessa nossa dimensão. E se a gente conseguisse chegar instantaneamente lá em Sirius, tem lá a bola de gases gerando luz, os seres angelicais gerando luz. Mas se a gente tivesse condições de tocar nessa dimensão, a gente tocaria lá em gases, em estruturas semi-físicas, né? Gaseificadas. Se a gente visualiza o planeta Marte, e a gente vai lá, a gente pode chegar lá com essa. Bom, o pessoal da NASA está chegando, vai pisar lá no solo de Marte, vai pisar lá em Lua. Então, essa dimensão nossa aqui, física dessa nossa. Existem vidas nelas, nesses planetas, de dimensões mais sutis. Mas você vê o seguinte: a importância dessa nossa dimensão para dar sustentação, estruturação, para que haja vidas em planos mais sutis.